O Ritz-Carlton, serviço de champanhe e morangos, quarto 1847. Maggie encontrou o recibo no bolso de seu marido cobrado para sua conta conjunta em seu aniversário. Mas aqui está o que Derek não sabia. Ele não sabia que quando ele entregou a ela os papéis do divórcio com aquele sorriso presunçoso em seu rosto, quando ele disse a ela que ela era nada, sem família, sem dinheiro, sem alavancagem. Quando sua mãe disse a ela para pegar 50 mil de dólares e desaparecer graciosamente, ele não sabia que a esposa quieta que ele havia dispensado por 10 anos, a mulher que ele havia traído roubado de feito para se sentir invisível, era a filha do homem mais rico do planeta. E o pai dela tinha acabado de comprar sua empresa inteira. Cada ação, cada ativo, cada pedaço do legado. Whitmore, que Derek estava tão orgulhoso de ido em uma única transação quando Derek entrou naquela sala de reuniões, esperando para encontrar seu novo chefe. Ele encontrou sua esposa sentada na cabeceira da mesa. A mesma esposa que ele disse para sair em 60 dias, a mesma esposa que supostamente tinha nada. E quando a verdade finalmente o atingiu, quando ele percebeu quem ela realmente era, este homem que nunca havia ajoelhado para ninguém em sua vida, caiu de joelhos na frente de todos e implorou. Mas até então era muito tarde. A lição esta história carrega uma poderosa mensagem para qualquer um que já foi feito para se sentir pequeno. Quem já foi dito que não são o suficiente, quem ficou tempo demais com alguém que não os merecia seu valor. Não é determinado por como outros te tratam. As pessoas que te dispensam hoje podem ser as mesmas pessoas que precisam de você amanhã. E às vezes a maior vingança é simplesmente se tornar a pessoa que você sempre foi destinado a ser. Nunca deixe ninguém te convencer de que você é nada, porque você nunca sabe que força escondida, que poder secreto, que herança inesperada está esperando por você para reivindicá-la. O Ritz-Carlton, serviço de champanhe e morangos, quarto 1847, cobrado para a conta conjunta. Maggie Callahan leu o recibo amassado pela terceira vez. A secadora zumbiu atrás dela. O cheiro de amaciante de tecido de lavanda encheu a lavanderia. Tais coisas ordinárias, tal. Uma ordinária noite de terça-feira e ainda suas mãos não parariam de tremer. Ela havia encontrado no bolso do terno cinza de Derek, aquele que ele usou na reunião de fusão Henderson. Na última quinta-feira, a reunião que atrasou a reunião que o manteve fora até meia-noite. O recibo era datado de 3 dias atrás seu aniversário. Maggie pressionou suas costas contra a máquina de lavar o metal. Estava frio através de sua fina camisa de algodão. Ela podia ouvir Derek lá em cima, o chuveiro correndo. Ele assobiando, na verdade. Assobiando como um homem, sem preocupações no mundo. Ela olhou para o recibo novamente. Morangos. Derek odiava morangos. Ele havia reclamado deles em seu próprio casamento. Disse que lhe davam urticária. Disse que eram um desperdício de dinheiro em uma mesa de sobremesa. Mas alguém gostava de morangos. Alguém no quarto. 1847. Maggie puxou seu telefone. Seu polegar parou sobre a tela. Ela podia verificar seu histórico de localização. Ela tinha a senha. Ela sempre teve a senha porque ela nunca precisou usá-la. 10 anos de casamento. 10 anos de confiança. 10 anos de acreditar nas noites tardias e nas viagens de negócios e nos jantares distraídos. Ela abriu o aplicativo, fechou-o, abriu-o novamente, fechou-o. Seu peito sentiu-se apertado como se alguém tivesse enrolado um cinto em suas costelas e estivesse lentamente puxando o mais apertado. Ela já sabia no fundo, no lugar onde as esposas sempre sabem. Ela só precisava parar de saber. O chuveiro desligou lá em cima. O assobio parou. Maggie dobrou o recibo cuidadosamente. Ela o colocou em seu bolso. Ela caminhou para a cozinha e começou a preparar o jantar. Salmão, aspargos, arroz selvagem, os favoritos de Derek, a refeição de uma boa esposa, a refeição de uma mulher que não havia apenas encontrado evidência do caso de seu marido. Suas mãos se moveram automaticamente, temperando, pré-aquecendo.
Arrumando. Ela havia feito isso 1000 vezes. Ela podia fazer isso com os olhos fechados. Ela podia fazer isso com seu coração partido. As escadas rangeram. Derek apareceu na porta da cozinha. Seu cabelo escuro ainda estava úmido. Ele vestia o suéter de cachemir que ela havia comprado para ele no Natal. Ele parecia bonito. Ele sempre parecia bonito. Isso era parte do problema. Ele não disse nada, apenas caminhou até a geladeira e puxou uma cerveja. Maggie o observou esperando, perguntando se ele mencionaria seu aniversário, perguntando se ele pediria desculpas por perder o jantar. Aquela noite perguntando se ele mentiria. Ele desenroscou a tampa e deu um longo gole. Então ele se inclinou contra o balcão e rolou através de seu telefone, sorrindo para algo na tela. O cinto em suas costelas apertou mais um entalhe. Maggie desligou o fogão. Ela pegou em seu bolso, ela colocou o recibo no balcão de mármore entre eles. Derek não olhou para cima de seu telefone. Ela disse seu nome quieto, firme. A voz de uma mulher segurando-se com nada além de força de vontade. Ele olhou para o recibo. Sua expressão não mudou. Você revistou meus bolsos. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Você cobrou que o seu caso para nossa conta conjunta. Ele colocou seu telefone, finalmente encontrando seus olhos. E o que ela viu ali era pior. Que culpa, pior que vergonha. O que ela viu foi aborrecimento. Maggie, ele suspirou do jeito que ele sempre fazia, como se ela fosse uma tarefa, como se seus sentimentos fossem um inconveniente. Não seja dramática, quem é ela não importa. Ele pegou sua cerveja novamente, casual, despreocupado. Você e eu ambos sabemos que este casamento acabou há anos. As palavras a atingiram como um golpe físico. Ela agarrou a beirada do balcão. O granito estava frio e duro sob seus dedos. A palavra acabou tinha gosto de cinzas em sua boca. Você tem dormido com outra mulher em nosso aniversário. E você acha que eu sou a dramática? Derek encolheu os ombros. Eu estava esperando você descobrir honestamente, Maggie. Eu pensei que você ficaria aliviada desta forma. Eu não tenho que ser o cara mau. O cara mau? Ela quase riu. Quase você não tem que ser o cara mau. Você já está tendo um caso. Eu quero um divórcio. A cozinha ficou em silêncio. Até o zumbido da geladeira pareceu desaparecer. Apenas aquelas 4 palavras pairando no ar entre eles. 4 palavras que apagaram 10 anos. 4 palavras que apagaram tudo que ela pensava que sabia, Derek. Pegou na gaveta ao lado dele aquela onde eles guardavam menus de entrega e pilhas e recibos antigos. Ele puxou um envelope. Manila grosso com aparência oficial. Ele o havia escondido ali em sua cozinha, em sua casa, esperando por este momento. Eu já tive os papéis elaborados. Ele deslizou o envelope pelo balcão em direção a ela. Meu advogado diz que deve ser bem simples. Nós temos um acordo pré-nupcial. Você assinou. Maggie olhou para o envelope. Ela se lembrou de assinar aquele documento. Ela tinha 22 anos, estúpida de amor. A família de Derek havia insistido nisso, sua mãe. Carolyn havia chamado de formalidade. Seu pai, Preston, havia chamado de prática, padrão. E Maggie havia assinado porque ela acreditava que estariam juntos para sempre. Ela abriu o envelope. Os papéis dentro eram densos com linguagem jurídica. Ela viu seu nome, o nome dele, palavras como bens e divisão e renúncia. O acordo pré-nupcial estava anexado, destacado em amarelo. As seções relevantes de acordo com este acordo. A voz de Derek era quase alegre. Agora você não ganha nada. A casa está em nome da minha família. Os carros são meus. Os investimentos são meus. Você pode ficar com suas roupas. Talvez o cachorro, embora tecnicamente, Winston seja meu também, o cachorro. Ele estava brigando com ela pelo cachorro. Você tem 60 dias para encontrar outro lugar para morar. Derek terminou sua cerveja. Colocou a garrafa no balcão com um tilintar decisivo. Eu acho que isso é mais do que justo. Não acha, Maggie? Não respondeu. Ela estava olhando para o acordo pré-nupcial para sua assinatura de uma década atrás. A caligrafia de uma garota que havia acreditado em contos de fadas. A caligrafia de uma mulher que não existia mais.
Derek passou por ela. Ele parou na porta. Oi, Meg, não complique. Você não tem nada, sem família, sem dinheiro, sem alavancagem. Apenas assine os papéis e siga com sua vida. É a coisa digna a fazer, ele saiu. Ela ouviu seus passos na escada, ouviu a porta do quarto fechar, ouviu a televisão ligar um jogo de basquete, os Celtics, seu time favorito. Meg ficou sozinha na cozinha, o salmão intocado no fogão. Os aspargos haviam esfriado, o arroz selvagem havia grudado no fundo da panela. Ela pegou seu telefone. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia digitar, mas ela conseguiu 3 palavras para a única pessoa em quem ela confiava. Eu preciso de você. A resposta de Gwen veio em segundos a caminho. Meg deslizou pelos armários da cozinha até se sentar no chão. O azulejo estava frio sob ela. A geladeira zumbia o relógio na parede. Tic-taqueava os sons de sua vida. Desmoronando, tinha um ritmo constante e implacável. E completamente indiferente à sua dor, ela pegou o recibo de seu bolso novamente. O serviço de champanhe do Ritz-Carlton. Morangos, quarto 1847. Mas o recibo não foi a pior coisa que ela encontraria naquela noite. Gwen chegou às 11h47. Meg sabia a hora exata porque ela estava olhando para o relógio por 2 horas, contando os minutos, esperando a campainha tocou. Meg abriu para encontrar sua melhor amiga parada na varanda cabelo em um coque bagunçado, vestindo calças de moletom e um moletom de faculdade de direito de 15 anos atrás, carregando uma garrafa de vinho e um bloco de notas legal. Gwen Reardon era a melhor amiga de Meg, desde o primeiro ano na Boston College. Elas foram colegas de quarto por 4 anos, madrinhas nos casamentos uma da outra. O casamento de Gwen havia terminado depois de 3 anos, quando ela pegou seu marido com uma vizinha. Ela havia sobrevivido prosperado. Até agora, ela era uma paralegal em um dos melhores escritórios de advocacia de família na cidade. Ela deu uma olhada no rosto de Meg. Então ela entrou e a abraçou. Meg não chorou. Ela não havia chorado ainda. As lágrimas estavam lá. Ela podia senti-las pressionando contra a parte de trás de seus olhos como água contra uma represa. Mas a represa estava segurando. Por enquanto elas foram para o banheiro, o único quarto com chave. Gwen sentou na beirada da banheira. Meg sentou no chão com as costas contra a porta como se fossem adolescentes, se escondendo dos pais como se fossem garotas novamente, antes dos casamentos, antes das traições, antes de tudo dar errado. Me diga, Gwen disse então. Meg contou a ela o recibo, o confronto, a completa falta de remorso de Derek, os papéis do divórcio, o acordo pré-nupcial, os 60 dias. Gwen ouviu sem interromper seu rosto. Ficou mais escuro a cada detalhe. Quando Meg terminou, ela pegou a garrafa de vinho, desenroscou a tampa, entregou para Meg. Beba. Meg deu um longo gole. O vinho era barato e doce. O favorito de Gwen tinha gosto de faculdade de tempos mais simples. Aquele bastardo. A voz de Gwen era quieta, mas feroz. Aquele bastardo absoluto. Ele disse que eu deveria ficar aliviada. Meg ouviu as palavras saírem de sua boca, planas desconectadas, como se ela estivesse contando a história de outra pessoa. Ele disse que o casamento acabou há anos. Será que acabou? Meg considerou a pergunta. Será que acabou? Ela sabia. Ela estava fingindo junto com ele. Eu não sei, ela disse finalmente. Talvez eu só não quisesse ver. Gwen acenou lentamente. Onde estão os papéis na cozinha? Pegue-os. Meg obedeceu. Ela passou pela sala de estar, onde Derek ainda estava aí assistindo ao jogo. Ele não olhou para cima. Ela pegou o envelope do balcão, levou de volta para o banheiro, trancou a porta atrás dela. Gwen espalhou os documentos pelo chão do banheiro. A petição de divórcio, a divisão de bens, o acordo pré-nupcial. Ela os leu cuidadosamente, lentamente, seu cérebro de paralegal, analisando cada palavra. Meg observou o rosto de sua amiga, procurando por esperança, procurando por qualquer coisa. 10 minutos se passaram 15. O jogo de basquete terminou na outra sala,
Ela ouviu Derek se movendo. Então silêncio. Ele havia ido para a cama deles, a cama em que ela nunca mais dormiria. Gwen olhou para cima. Sua expressão havia mudado, algo novo em seus olhos, algo que parecia quase um triunfo. Meg, ela disse lentamente, você realmente leu este acordo pré-nupcial inteiro? Não. Eu o assinei há 10 anos. Eu nunca mais olhei para ele. Gwen ergueu o documento. Ela apontou para uma seção perto da última página. Página 37, um parágrafo destacado em amarelo. Mas não o parágrafo que o advogado de Derek queria que elas vissem um diferente. Logo acima dele. Leia isto. Meg pegou o acordo pré-nupcial. Ela apertou os olhos para a letra miúda. Linguagem jurídica densa e complicada. Mas uma frase saltou para ela no caso de infidelidade, comprovada por qualquer das partes. Ela leu em voz alta, este acordo será considerado nulo e sem efeito. Ela leu novamente. Então, uma terceira vez as palavras não mudaram. A cláusula de infidelidade. Gwen estava sorrindo. Agora, é padrão em acordos pré-nupciais de alto nível. Famílias ricas o incluem para proteger seus filhos preciosos de interesseiras, mas funciona nos dois sentidos. Eu não entendo. Meg Derek cometeu adultério. Você tem provas, recibos de hotel, extratos de cartão de crédito, provavelmente mais. Se nós cavarmos o acordo pré-nupcial do qual ele está tão orgulhoso, aquele que deveria te deixar sem nada, é nulo. A represa se rompeu. Meg começou a chorar. Realmente a chorar. O tipo de choro que abala todo o seu corpo, que não faz som porque não há ar sobrando em seus pulmões. Gwen a segurou-a, deixou chorar. Não disse nada, apenas a segurou quando as lágrimas finalmente diminuíram. Meg olhou para sua amiga com os olhos vermelhos, exausta, mas algo mais também, algo que parecia a primeira pequena centelha de esperança. O que eu faço? Gwen pegou seu bloco de notas legal, começou a escrever. Primeiro nós documentamos tudo, cada recibo, cada extrato de cartão de crédito, cada noite tardia, suspeita. Então nós te arranjamos um advogado de verdade. Alguém que o destruirá. Ela fez uma pausa. Olhou para Meg com o amor feroz e protetor de uma irmã. Ele pensou que você não tinha nada sem família, sem dinheiro, sem alavancagem. Mas ele esqueceu uma coisa. O que você me tem e eu tenho esperado 10 anos para ver aquele homem ter exatamente o que ele merece. A luz da manhã veio muito cedo, cinzenta e fria, através da janela do banheiro. Meg havia adormecido no chão, seu pescoço doía, seus olhos estavam inchados, sua boca tinha gosto de vinho barato e coração partido. Gwen havia ido embora. Um bilhete no balcão dizia que ela havia saído às 5 para se preparar para o trabalho. Ela havia tirado fotos de todos os documentos. Ela ligaria com uma recomendação de advogado até o meio-dia. Meg se levantou lentamente. Seu corpo parecia pertencer a outra pessoa. Pesado e desconectado. Ela olhou no espelho, a mulher olhando de volta. Era uma estranha pálida com olhos vermelhos, perdida. Ela tomou banho, se vestiu, desceu as escadas. Derek já havia ido embora. A cafeteira estava vazia. Ele havia feito o suficiente para si mesmo e não deixou nada para ela. Uma pequena crueldade, uma das milhares que ela havia parado de notar ao longo dos anos. Seu telefone vibrou, uma mensagem de texto de Derek. Eu presumo que você estará fora quando eu chegar em casa. Leve o que precisar. Meg olhou para a mensagem tão casual, tão desdenhosa, como se ela fosse uma inquilina sendo despejada. Não uma esposa de 10 anos. Ela não respondeu. Em vez disso, ela foi ao escritório dele. O quarto que ele mantinha trancado. O quarto que ela nunca entrava. O quarto onde ele trabalhava. Tarde da noite. Enquanto ela dormia sozinha, a porta estava destrancada. Agora ele deve ter esquecido, ou talvez ele não se importasse mais ela. A abriu lentamente por dentro. Ela encontrou a mesa usual, o computador, armários de arquivo, fotos da família Whitmore na parede, Derek apertando as mãos com senadores. Derek em galas de caridade.
Derek recebendo prêmios à imagem cuidadosamente curada de um homem de sucesso. Ela sentou na mesa dele. Ela abriu seu laptop. Ela digitou sua senha, a data do aniversário deles. Ele nunca havia mudado. A ironia queimou, ela começou a procurar e-mails, extratos bancários, arquivos e pastas que ela nunca havia visto. A pegada digital de um casamento que ela pensava que conhecia. O que ela encontrou fez o caso parecer quase inocente. Contas escondidas, 3 delas nas Ilhas Cayman, na Suíça e em Singapura. Contas que Derek havia aberto sem seu conhecimento, contas contendo mais de 700 mil, dinheiro que deveria ter sido delas. Dinheiro que ele vinha movendo por meses. Maggie imprimiu tudo página após página. Evidência de roubo sistemático. Ele não a havia apenas traído. Ele a havia roubado planejando sua saída por pelo menos 1 ano, talvez mais. O telefone tocou. Gwen. Eu encontrei uma advogada, ela disse Rachel Morrison. A melhor na cidade. Ela pode te ver às 2. Bom, a voz de Maggie estava firme. Agora, diga a ela que eu tenho alguns documentos adicionais para mostrar a ela que tipo de documentos. O tipo que prova que meu marido tem escondido mais de 700 mobiles em contas offshore. Silêncio do outro lado. Então assobiu baixo. Esse bastardo. Estúpido. Gwen disse. Ele realmente pensou que você apenas assinaria e iria embora. Ele pensou que eu era ninguém. O que mudou? Maggie olhou para os extratos bancários impressos para a evidência da traição de Derek, para a vida que ela havia desperdiçado em um homem que nunca a mereceu. Eu parei de acreditar nele. O escritório de advocacia de Rachel Morrison ocupava o último andar de uma torre de vidro no centro, a sala de espera. Tinha flores frescas e arte, cara. A recepcionista ofereceu água com gás e simpatia genuína. Rachel Morrison mesma não era o que Maggie esperava, meados dos 50, cabelo prateado, cortado, curto, óculos de leitura em uma corrente em volta do pescoço. Ela parecia a avó de alguém, mas seus olhos eram afiados, calculistas, os olhos de uma mulher que havia destruído incontáveis maridos traidores. Ela revisou os documentos por 45 minutos. O acordo pré-nupcial, os extratos bancários, os recibos de cartão de crédito, as fotografias que Gwen havia imprimido do e-mail de Derek. Uma mulher chamada Sloane Mercer, 29 anos, uma funcionária da Whitmore, e associados, colega de trabalho de Derek, sua subordinada. Quando Rachel finalmente olhou para cima, seu sorriso era frio e satisfeito. Senhora Callahan, ela disse, seu marido cometeu vários erros legais significativos, como o acordo pré-nupcial é nulo devido à cláusula de infidelidade. As contas offshore constituem bens conjugais ocultos, e este caso com uma funcionária o expõe a alegações de assédio no local de trabalho que poderiam destruir sua carreira. Ela removeu seus óculos, dobrou suas mãos na mesa em resumo. Ele vai te dar tudo o que você merece, e eu vou gostar de fazê-lo fazer isso. Maggie deveria ter se sentido triunfante em vez disso. Ela apenas se sentiu cansada. Eu não quero vingança, ela disse. Eu só quero sair. Rachel acenou com a cabeça. Eu entendo, mas às vezes sair requer alavancagem e agora, senhora. Callahan, você tem toda a alavancagem do mundo naquela noite. Maggie se encontrou com Carolyn Whitmore. A mãe de Derek havia pedido um bate-papo no clube de campo. O mesmo clube de campo que havia negado a Maggie a adesão 3 vezes. O mesmo clube de campo onde Carolyn havia passado 1 década. Olhando para ela, o salão principal cheirava a dinheiro antigo e flores frescas, lustres de cristal, toalhas de mesa brancas, garçons que se moviam como fantasmas. Carolyn sentou em uma mesa de canto, martini na mão. Terno Chanel pérolas em sua garganta. 64 anos e ainda bonita da maneira que apenas manutenção. Cara pode alcançar. Maggie sentou-se em frente a ela. Não pediu nada, bem? Carolyn disse, você certamente levou seu tempo. Eu não sabia que havia um horário. Derek me contou sobre sua pequena descoberta. A voz de Carolyn era perfeitamente controlada, simpática e condescendente.
Em igual medida, eu quero que você saiba que sinto muito, terrivelmente. Você sente, claro. Carolyn tomou um gole de seu martini. Eu disse a Derek para não se casar com você. Você nunca foi uma de nós muito comum, mas você fez meu filho feliz por um tempo. Ele se fez feliz, Maggie disse. Eu apenas fiquei ali. A sobrancelha de Carolyn se ergueu ligeiramente o mais perto que ela chegou de mostrar surpresa. Interessante. Autoconsciência, finalmente. Há um ponto para isso. Carolyn, a mulher mais velha, pousou seu copo. Sua fachada rachou apenas ligeiramente sob o polimento. Havia algo mais duro, algo desesperado. Assine os papéis. Pegue os 50.000. Desapareça graciosamente. É o único poder que você tem sobrando. Maggie olhou para sua sogra. Esta mulher que havia criticado sua culinária e suas roupas e sua educação por 10 anos. Esta mulher que havia sussurrado para Derek que ele poderia fazer melhor. Esta mulher que pensava que dinheiro a tornava superior. Ela falava de mim como se eu fosse um móvel. Maggie pensou uma lâmpada que havia diminuído. Algo a ser substituído, não reparado. E por 10 anos eu os deixei, na verdade, Maggie disse. Eu mudei de ideia sobre tomar aquela bebida. Ela sinalizou um garçom, pediu um copo do champanhe mais caro do menu, cobrou na conta de Carolyn. Seu filho tem me roubado. Ela disse calmamente, escondendo dinheiro em contas offshore. O acordo pré-nupcial do qual ele está tão orgulhoso tem uma cláusula de infidelidade, é nulo. O rosto de Carolyn empalideceu sob sua maquiagem. Eu tenho documentação de tudo, registros bancários, recibos de hotel e e-mails. Seu filho cometeu o erro de pensar que eu nunca olharia. Mas eu olhei Carolyn e eu encontrei tudo. Ela se levantou, pegou seu champanhe e deu um único gole, então não. Eu não assinarei os papéis dele. Eu não pegarei 50.000 dólares e eu certamente não desaparecerei. Ela colocou o copo com um tilintar decisivo. Você deveria preparar seu filho, porque quando meu advogado terminar com ele, ele não terá um clube de campo para se esconder mais. Ela saiu de cabeça erguida, coração batendo forte. O dinheiro que Derek havia escondido não era nada comparado ao que ela estava prestes a descobrir, que ela valia. Maggie dirigiu sem destino, as luzes da cidade borravam sua janela. Vermelho, amarelo, branco. As cores da vida de outras pessoas. As noites de terça-feira de outras pessoas. Os problemas comuns de outras pessoas. Sua mão tremeu no volante, a adrenalina batendo. Agora o confronto com Carolyn havia tirado tudo o que ela tinha. Cada grama de coragem, cada fragmento de dignidade. E agora ela não tinha para onde ir. A casa era de Derek. O clube de campo era de Carolyn. A própria cidade parecia pertencer à família Whitmore. O nome deles estava em toda parte, em prédios e placas de caridade e manchetes de jornal. 10 anos de casamento haviam ensinado a Maggie que ela era meramente uma nota de rodapé em sua história. Ela entrou na rodovia indo para o norte em direção ao lugar que ela vinha evitando por 3 anos. O lugar que guardava muitas memórias, muita dor. O chalé de sua mãe, Ruth Callahan, havia morrido em uma manhã de quinta-feira em abril câncer. O tipo que se move rápido e não perdoa nada. Maggie havia estado lá, no final, segurando a mão de sua mãe, observando a luz desaparecer de seus olhos. Derek não havia ido ao funeral. Ele disse que tinha uma reunião. Ela se lembrou de suas palavras exatas, você entende? Não é Maggie. É importante. Ela havia entendido. Ela sempre havia entendido. Ela havia passado uma década entendendo, enquanto suas próprias necessidades não eram atendidas. Sua própria dor não era reconhecida, seu próprio. Eu desaparecia lentamente. O chalé apareceu através da escuridão pequeno branco, um jardim na frente que havia ficado selvagem com o abandono. Maggie parou na entrada e desligou o motor. Ela sentou lá por 23 minutos. O relógio no painel contava o aquecedor zumbia, o motor tic-taqueava enquanto esfriava. Ela não estava pronta para entrar. Não estava pronta para encarar o quarto vazio. Não estava pronta para sentir o perfume de sua mãe
e saber que Ruth nunca mais passaria por aquela porta, mas ela não tinha para onde ir. Maggie saiu do carro. O ar da noite estava frio outubro. Em Massachusetts, as folhas estavam caindo, cobrindo o gramado em vermelho e dourado. Ruth havia amado o outono, disse que era o mundo vestindo seu melhor vestido antes de dormir. A porta da frente emperrou ela, sempre emperrava Maggie. Teve que empurrá-la com o ombro. O cheiro a atingiu imediatamente, lavanda e livros antigos, a assinatura de sua mãe, o cheiro de lar. O chalé estava exatamente como Ruth o havia deixado. Maggie havia pago alguém para manter as utilidades funcionando, para verificar as coisas ocasionalmente, mas ela não havia entrado desde o funeral. Ela caminhou pelos quartos como um fantasma, a cozinha onde Ruth a havia ensinado a assar a sala de estar, onde elas haviam assistido filmes antigos juntas, o quarto onde sua mãe havia dado seu último suspiro, tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. A chaleira ainda estava no fogão. Os óculos de leitura de Ruth repousavam na mesinha de canto, como se ela tivesse acabado de sair, como se ela pudesse retornar a qualquer momento. Maggie sentou no sofá. Velho, as molas rangeram sob ela. Ela estava tão cansada, cansada de ser forte, cansada de se segurar, cansada de fingir que algo disso estava bem. Ela pensou em seu casamento os primeiros anos, quando Derek havia sido charmoso e atencioso, o jeito que ele costumava trazer flores para ela às terças-feiras, apenas porque o jeito que ele costumava segurar sua mão em festas, orgulhoso de tê-la em seu braço quando mudou. Ela não conseguia apontar o momento exato. Aconteceu lentamente, gradualmente, como um sapo em água fervente. Quando ela percebeu que estava se afogando, ela havia esquecido como nadar. O aborto espontâneo havia sido parte disso, seu primeiro ano tentando ter um bebê. A excitação e então a perda devastadora. Derek havia ficado desconfortável com sua tristeza. Disse que ela precisava seguir em frente. Disse que não era saudável se demorar. Ela havia parado de se demorar, parado de falar sobre isso, parado de se permitir sentir, e em algum lugar ao longo do caminho ela havia parado de se permitir ser ela mesma. Eu não era estúpida, ela pensou, eu era esperançosa. Há uma diferença, tem que haver. Mas havia realmente uma diferença entre esperança e negação, entre fé e tolice, entre amar alguém e se perder nele. Maggie puxou os joelhos para o peito, envolveu os braços em volta de si. O chalé estava frio. Ela deveria ligar o aquecedor. Ela deveria fazer muitas coisas em vez disso. Ela apenas sentou lá, observando os motes de poeira flutuarem na luz da lâmpada, ouvindo o silêncio de uma casa que estava vazia por muito tempo. Seu telefone vibrou. Gwen. Onde você está? Você está bem? Maggie respondeu lentamente na casa da minha mãe. Eu estou bem. Quer que eu vá? Maggie considerou então. Respondeu. Não, eu preciso ficar sozinha por um tempo. Ok, mas me ligue se precisar de algo a qualquer hora. Maggie colocou o telefone, ela olhou em volta do chalé para as coisas de sua mãe, para a vida que Ruth havia construído aqui. Depois do divórcio, depois que seu marido a havia deixado. Ela nunca havia contado muito a Maggie sobre aquela época, apenas que seu pai havia sido um bom homem, que fez uma escolha difícil, que às vezes amor significa deixar ir, que ela não deveria culpá-lo. Maggie o havia culpado de qualquer maneira por 25 anos. Ela o havia culpado por partir, por escolher outra coisa em vez de sua família. Em vez dela. Ela se levantou de repente inquieta. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa. Ela precisava parar de pensar em todos os homens que a haviam abandonado. Ela começou a limpar um velho hábito quando sobrecarregada. Ela limpava quando ansiosa, ela organizava. Quando seu mundo desmoronava, ela esfregava balcões até suas mãos ficarem em carne viva. A cozinha veio primeiro. Então o banheiro, então o quarto de sua mãe. Ela trocou os lençóis, espanou os móveis, abriu as janelas para deixar entrar o ar frio da noite no armário.
Ela encontrou caixas, as coisas de Ruth, roupas para doar, livros para dar uma vida reduzida, papelão e fita adesiva no fundo do armário. Havia um pequeno cofre preto pesado do tipo que precisava de uma chave. Meg nunca o havia visto antes. Ela procurou no chalé por uma chave que combinasse em gavetas e caixas sob os móveis, nada. Então ela se lembrou da Bíblia de Ruth, aquela que ela havia guardado em sua mesa de cabeceira, aquela que ela havia segurado em seus últimos dias. Meg a encontrou onde sempre estivera a capa de couro gasta, páginas macias com o uso. Ela a abriu cuidadosamente e ali colada dentro da capa frontal, uma pequena chave de latão. Um bilhete estava anexado à caligrafia de Ruth familiar e dolorosamente perdida de Meg. Quando você estiver pronta. As mãos de Meg tremeram enquanto ela pegava a chave do cofre. Ela se ajoelhou no chão do armário. O carpete era fino sob seus joelhos. O cofre estava frio. Sob seus dedos, a chave girou a fechadura, clicou a porta, se abriu por dentro. Ela encontrou 3 coisas. Uma carta em um envelope lacrado, uma fotografia de um homem que ela não reconheceu e uma pilha de documentos que ela não conseguia entender. Meg pegou a carta primeiro. Seu nome estava escrito na frente, a caligrafia de Ruth novamente. Ela a abriu lentamente, cuidadosamente, como se o próprio papel fosse precioso. Minha querida menina. A carta começava. Se você está lendo isso, eu já fui. E você precisa saber a verdade. O coração de Meg parou. Começou novamente a voz de sua mãe. Parecia falar de além-túmulo. Seu pai não te abandonou, eu o mandei embora. As palavras borraram. Meg piscou, as leu novamente. Ele estava em perigo. O tipo de perigo que segue o dinheiro. O tipo de perigo que eu não deixaria te tocar. Perigo, dinheiro do que Ruth estava falando. O nome dele não é James Callahan. Nunca foi o nome dele. É Edward Callahan. E a essa altura ele é provavelmente o homem mais rico de quem você nunca ouviu falar. Meg leu o nome 3 vezes. Edward Callahan não significava nada para ela. E tudo sinto muito. Minha querida, eu pensei que ele estava te protegendo. Talvez eu estivesse errada. Encontre-o. Deixe-o explicar. Ele nunca parou de te vigiar. Ele nunca parou de te amar. A carta continuou, detalhes sobre como encontrá-lo, sobre os documentos no cofre, sobre uma vida que Meg nunca soube que existia. E eu também não. A carta terminava ali as últimas palavras de Ruth para sua filha. A verdade que ela havia guardado por 25 anos. Meg sentou no chão do armário, a carta em seu colo, a fotografia em suas mãos. Um homem com cabelos prateados e olhos gentis, olhos que pareciam familiares, olhos que pareciam com os dela. Ela leu a carta novamente. 4 vezes. 5. As palavras nunca mudaram toda a sua história. Mudou tudo o que ela pensava que sabia sobre sua vida. Era uma mentira. A manhã veio cinzenta e fria. Meg não havia dormido. Ela havia passado a noite lendo e relendo a carta de sua mãe, estudando a fotografia, tentando entender Edward Callahan. O nome ecoou em sua cabeça um estranho que era supostamente seu pai. Um homem que sua mãe havia mandado embora. Um homem que a havia vigiado. Os documentos no cofre eram registros financeiros, certificados de ações, papéis legais, que ela não conseguia decifrar. Eles não significavam nada para seus olhos destreinados, mas claramente significavam algo. Ela precisava de ajuda. Ela precisava de Gwen. Sua melhor amiga chegou às 9, com café e determinação. Ela espalhou os documentos pela mesa da cozinha de Ruth, seu cérebro de paralegal trabalhando horas extras. Meg, ela disse depois de 20 minutos. Você sabe o que são estes? Não. Gwen ergueu um certificado de ações. Isso é propriedade em uma holding chamada Callahan Capital. De acordo com estes registros, sua mãe possuía ações valendo aproximadamente 50 milhões de dólares. Meg deixou cair sua xícara de café. Ela se estilhaçou no chão. Ela não se moveu para limpá-la. 50 milhões. É o que valia há 10 anos.
A voz de Gwen estava tensa. Se a empresa cresceu desde então, e com base nestes extratos de dividendos, ela cresceu significativamente. Você poderia estar olhando para centenas de milhões. O quarto inclinou. Meg agarrou a beirada da mesa. Isso não é possível. Minha mãe era uma bibliotecária. Ela morava em um chalé. Ela dirigia um carro de 15 anos. Gwen entregou a ela outro documento. Um trust em seu nome. Ela nunca tocou no dinheiro, Meg. Ela guardou tudo para você? Por que a voz de Meg rachou? Por que ela não me contaria? Gwen pegou a carta de Ruth, a leu novamente, lentamente. Ela diz que seu pai estava em perigo, o tipo que segue o dinheiro. Talvez ela estivesse com medo de que o perigo a encontrasse também. Meg pensou em sua infância, o pequeno apartamento, as roupas de segunda mão, as bolsas de estudo e empréstimos estudantis que a haviam levado através da faculdade todo aquele tempo. Sua mãe havia estado sentada em uma fortuna. Todo aquele tempo, ela poderia ter ajudado, poderia ter facilitado as coisas, poderia ter contado a Meg. A verdade, ela estava me protegendo. Meg disse, mas de quê? Gwen apontou para a fotografia. Talvez dele. Meg olhou para o homem na foto novamente. Cabelos prateados, olhos gentis. Ele estava parado na frente de um prédio, uma estrutura moderna de vidro com uma placa que ela não conseguia ler. Gwen puxou seu telefone, digitou algo, olhou para a tela por um longo momento. Meg, ela disse lentamente, eu acho que sei quem é seu pai. Ela virou o telefone na tela. Estava um artigo de notícias, uma fotografia do mesmo homem mais velho agora, mas inconfundível. A manchete lia Edward Callahan, nomeado o primeiro trilionário do mundo, enquanto Callahan Capital alcança a avaliação histórica. Meg pegou o telefone, leu o artigo 3 vezes. Cada vez as palavras se tornavam mais impossíveis. Seu pai não era apenas rico. Ele era o homem mais rico do planeta. Um magnata da segurança tecnológica, um filantropo. Um homem cujo nome era conhecido em todos os países da Terra, e ele a havia vigiado durante toda a sua vida, sem que ela soubesse a fotografia. Gwen disse, olhe para o prédio atrás dele. Meg deu um zoom, a placa entrou em foco a Fundação Callahan. Eu conheço aquele prédio, ela sussurrou. Eu passei por ele 100 vezes. São 3 quarteirões do meu escritório. Gwen acenou de acordo com este artigo. A Fundação Callahan é a maior organização de caridade do Estado, focada em educação e pesquisa médica e iniciativas de água limpa. Edward Callahan a fundou há 20 anos atrás. Meg pensou 5 anos depois que ele a deixou. Ele construiu uma caridade enquanto ela crescia, pensando que ele a havia abandonado, enquanto ela juntava empréstimos estudantis e trabalhava em 2 empregos, enquanto ela se casava com um homem que a tratava como se ela fosse inútil. Ele estava bem ali, observando, esperando. Meg sentiu algo novo surgindo em seu peito. Não tristeza, não confusão. Algo mais quente, raiva. Ele me deixou lutar, ela disse. Ele me deixou acreditar que ele não se importava. Ele me viu casar com Derek. Me viu sofrer por 10 anos e ele nunca disse nada. Talvez ele não pudesse, Gwen disse gentilmente. A carta de sua mãe diz que havia perigo. Perigo. A voz de Meg estava amarga. Que tipo de perigo vale abandonar seu filho? Que tipo de pai escolhe dinheiro em vez de sua própria filha? Gwen não tinha resposta. Meg se levantou, começou a andar pela pequena cozinha, a cozinha de sua mãe cheia de segredos e mentiras. Eu preciso encontrá-lo, ela disse. Eu preciso ouvir dele. Por que ele foi embora? Por que ele ficou longe? Por que ele me deixou acreditar que eu estava sozinha no mundo? Gwen acenou como você quer fazer isso. Meg pensou nisso. Ela podia ligar para o escritório dele. Ela podia escrever uma carta. Ela podia aparecer em sua fundação com prova de quem ela era, mas ela não estava pronta para isso, não. Ainda, ela precisava entender quem era este homem. Primeiro, ela precisava vê-lo sem ser vista.
A fundação, ela disse. Eu vou começar lá como voluntária, alguém anônimo, alguém que possa observar e aprender. E então eu decidirei se eu quero que ele me conheça de todo. A Fundação Callahan era tudo o que Maggie esperava e nada para o qual ela estava preparada. Vidro e aço e luz, arquitetura moderna, que de alguma forma parecia quente o lobby, sozinho, era maior do que todo o chalé de sua mãe. Ela havia se candidatado a uma posição de voluntária online, marcando caixas e enviando um currículo que de repente parecia inadequado. O que uma ex-coordenadora de marketing, com uma lacuna de uma década em sua história de trabalho, tinha a oferecer a uma instituição de caridade de US$ 1 bilhão. Mas eles a ligaram de volta em poucos dias, ansiosos por ajuda, gratos por seu interesse. A mulher no telefone disse que eles sempre podiam usar pessoas que se importavam. Maggie apareceu em uma manhã de quinta-feira, luz do sol de outubro escorrendo pelas paredes de vidro. Ela vestia roupas simples, sem joias. Nada que chamasse atenção, a coordenadora de voluntários era uma jovem chamada Patrícia, olhos brilhantes e entusiasmo genuíno. Ela deu a Maggie um tour pelo prédio, mostrou a ela os programas que eles administravam, as comunidades que eles serviam, as vidas que eles mudavam e em cada parede, em cada corredor, fotografias de Edward Callahan. Maggie parou na frente de um grande retrato perto da sala de conferências principal. Seu pai a olhava de volta, 61 anos, de acordo com a placa sob a moldura, cabelos prateados, bem penteados, terno perfeitamente ajustado. Olhos gentis que pareciam tanto com os dela. Ela ficou lá por 7 minutos. Patrícia havia seguido em frente conversando com outra pessoa, deixando Maggie sozinha com o homem que a havia abandonado. Você se parece exatamente com ele. Maggie girou um homem, estava lá atrás dela, meados dos 40. Rosto caloroso, terno caro, que de alguma forma parecia casual nele. Ele a estava olhando com uma expressão que ela não conseguia ler com licença. Edward Callahan. O homem acenou em direção ao retrato, os olhos especialmente. Você tem os olhos dele. O coração de Maggie parou, começou novamente ao dobro da velocidade. Eu não sei o que você quer dizer. O homem sorriu gentilmente. Meu nome é Theodore Vance, mas todos me chamam de Ted. Eu sou o braço direito de Edward, seu advogado, seu amigo. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela com aqueles olhos que sabiam. E você? É Maggie. Ele tem esperado por você aparecer por 25 anos. O mundo inclinou. Maggie agarrou a parede para apoio. O retrato de seu pai parecia observá-la, julgando, esperando. Como você sabe quem eu sou? Porque eu tenho visto sua fotografia todos os dias por um quarto de século. A voz de Ted era gentil na mesa de Edward, em sua carteira, na lareira, em seu escritório particular. Você é a única pessoa que ele realmente amou. Os olhos de Maggie queimaram lágrimas, ameaçando cair 25 anos de raiva e mágoa e confusão subindo à superfície. Então, por que sua voz rachou? Por que ele me deixou? Ted olhou ao redor. O lobby estava ocupado. Pessoas se movendo, telefones tocando. Não era o lugar para esta conversa. Venha comigo, ele disse. Há alguém que gostaria muito de explicar. Ted levou Maggie pela sede da fundação, passando por escritórios e salas de conferências, passando por funcionários que acenavam respeitosamente, passando por uma porta marcada como privada, que abria com um cartão-chave que só ele possuía o escritório. E o interno era diferente do resto do prédio, mais quente, mais pessoal. Fotografias em todos os lugares, não de eventos de caridade ou reuniões de negócios de uma menininha. Maggie se reconheceu em cada quadro, seu primeiro dia de escola, sua formatura do ensino médio, seu dia de casamento, Derek deslizando o anel em seu dedo, enquanto ela sorria para ele sem saber, confiante, condenada a Edward. A havia observado a cada momento, a cada marco. Ele havia documentado toda a sua vida. À distância, a raiva explodiu novamente, quente e justa. Isso é assustador, ela disse. Isso é vigilância, não amor. Ted não argumentou.
Apenas gesticulou em direção a uma porta na extremidade da sala. Diga a ele isso você mesma. A porta se abriu e lá estava ele, Edward Callahan, o homem mais rico do mundo. Seu pai. Ele era mais baixo do que ela esperava. As fotografias o faziam parecer imponente. Pessoalmente, ele parecia quase frágil. 61 anos e carregando cada um deles nas linhas ao redor de seus olhos. Meg, sua voz falhou em seu nome. Você veio. Eu não vim por você. As palavras eram afiadas, protetoras. Eu vim por respostas. Edward acenou lentamente. Você as merece todas elas. Ele gesticulou para um par de cadeiras perto da janela. A cidade se estendia abaixo deles, um reino de vidro e aço. Um reino que ele havia construído, enquanto ela mal sobrevivia com nada. Meg sentou-se e manteve as costas retas, suas paredes erguidas. Comece do começo, ela disse, e não deixe nada de fora. Então ele o fez, ele contou a ela sobre conhecer Ruth na faculdade, sobre se apaixonar, sobre construir uma pequena empresa de segurança tecnológica que cresceu mais rápido do que qualquer um deles esperava. Ele contou a ela sobre os parceiros que o traíram, sobre as ameaças que se seguiram, sobre os homens que invadiram o apartamento deles. Quando Meg era apenas um bebê, procurando por alavancagem, procurando por fraqueza. Ele contou a ela sobre a escolha que ele e Ruth haviam feito juntos de mandá-lo embora, de mudar seus nomes, de deixar Meg crescer, acreditando que seu pai era um desocupado, que não se importava. Era a única maneira de mantê-la segura. Sua voz estava rouca com a velha dor. As pessoas que queriam me machucar teriam usado você. Sequestro, extorsão pior, Ruth. E decidimos que uma infância sem pai era melhor do que nenhuma infância. Meg ouviu sua raiva lutando com outra coisa, algo que parecia perigosamente com compreensão. Você poderia ter me contado, quando eu era mais velha. Eu estava com medo. Edward admitiu, com medo de que você me odiasse, com medo de que o perigo não tivesse realmente desaparecido, com medo de que estender a mão a colocasse em risco tudo de novo. Então você apenas observou, 25 anos observando, enquanto eu lutava, enquanto eu me casava com um homem que me trata como nada. A mandíbula de Edward se apertou. Eu sei sobre Derek. Claro que você sabe. A amargura rastejou em sua voz. Você sabe tudo. Aparentemente. Eu sei que ele te traiu. Eu sei que ele tem te roubado. Eu sei que a família dele te fez sentir inútil por uma década. Ele se inclinou para frente, seus olhos intensos. Eu também sei que a Whitmore e associados têm tido dificuldades. Eles fizeram maus investimentos, pegaram empréstimos das pessoas erradas. Eles têm sangrado dinheiro por 2 anos. Meg franziu a testa. O que isso tem a ver com qualquer coisa? A empresa da família de Derek está prestes a falir. Eles têm procurado por um comprador, alguém para salvá-los antes que percam tudo. E a expressão de Edward mudou, algo quase como satisfação em seus olhos. Eu a comprei ontem. A empresa inteira, todo o legado deles, o precioso nome de família. Meg o encarou sem entender por que você faria isso, porque ele te machucou. A voz de Edward era aço envolto em veludo, porque a mãe dele te fez sentir pequena, porque o pai dele olhou para minha filha como se ela fosse nada, porque por 10 anos eles pegaram tudo o que você deu e não ofereceram nada em troca. Ele estendeu a mão através do espaço. Entre eles tocou a mão dela gentilmente. Eu comprei a empresa deles, Meg, e eu a comprei para você, naquela noite. Meg sentou-se sozinha no chalé de sua mãe, processando, tentando entender tudo o que ela havia aprendido. Seu pai era um trilionário, ele a havia vigiado durante toda a sua vida. Ele havia comprado a empresa de seu marido. Soava como um conto de fadas, o tipo de história que ela nunca teria acreditado, se não a tivesse vivido. Seu telefone tocou Gwen. Derek tem me ligado, sua amiga, disse sem preâmbulo, exigindo saber onde você está. Aparentemente os pais dele souberam de alguma aquisição e estão surtando. Eles sabem quem os comprou. Ainda não, a holding é anônima,
mas em breve saberão. Meg pensou no confronto que estava por vir o rosto de Derek quando ele percebesse quem possuía o legado de sua família. O horror de Caroline quando ela entendesse quem ela havia dispensado como comum. Havia satisfação no pensamento, mas também exaustão. Eu não quero vingança, ela disse. Eu só quero estar livre deles às vezes, e a liberdade requer uma luta. A voz de Gwen era gentil. Você tem evitado conflitos durante todo o seu casamento, diminuindo-se para se encaixar nas expectativas de Derek. Talvez seja a hora de ocupar espaço. Meg olhou em volta do chalé. O chalé de sua mãe. Ruth havia guardado segredos aqui por 25 anos, protegendo sua filha. Da única maneira que ela sabia, talvez fosse hora de um tipo diferente de proteção. O tipo que vinha de ficar de pé, de recusar-se a ser diminuída, de deixar o mundo ver quem ela realmente era. Ok, ela disse, qual é o plano? Rachel Morrison, acha que você deveria pedir o divórcio antes que Derek o faça. Assuma o controle da narrativa. Ela também acha que você deveria entrar com uma ação por fraude em relação aos bens ocultos e à empresa. Isso é sua decisão. Seu pai colocou em seu nome e você pode fazer o que quiser com isso, Meg. Pensou nisso. O poder que ela de repente tinha a capacidade de destruir a família que a havia atormentado. Mas destruição não era o que ela queria, na verdade. Eu quero justiça, ela disse lentamente. Mas eu não quero me tornar como eles. Então encontraremos outra maneira. Gwen prometeu. Nós sempre fazemos a apresentação do divórcio. Aconteceu 3 dias depois, Rachel Morrison submeteu a papelada com precisão cirúrgica. Fraude, bens ocultos, infidelidade. Cada crime que Derek havia cometido exposto em linguagem jurídica. O advogado dele ligou em poucas horas gaguejando sobre acusações infundadas, sobre processo malicioso, sobre o acordo pré-nupcial inquebrável que protegeria seu cliente. Rachel ouviu educadamente. Então o informou que o acordo pré-nupcial era nulo, devido à cláusula de infidelidade que as contas ocultas haviam sido documentadas, que Meg estava preparada para tornar público. Tudo a linha ficou em silêncio por um longo momento. Então o advogado dele perguntou o que a senhora... Callahan queria tudo o que ela merece. Rachel disse calmamente, o que é consideravelmente mais do que seu cliente jamais lhe deu as semanas que se seguiram. Foram um estranho limbo. Advogados negociando documentos, trocando de mãos a máquina do divórcio, moendo lentamente. Meg ficou no chalé de sua mãe, reconstruindo uma vida que ela não sabia que havia perdido, redescobrindo quem ela era sem a crítica constante de Derek moldando cada uma de suas escolhas. Ela cozinhou refeições que Ruth a havia ensinado. Leu livros que Derek havia chamado de perda de tempo. Fez longas caminhadas pelas matas de outono atrás do chalé. Deixou-se ficar parada. E lentamente, cuidadosamente, ela começou a conhecer seu pai. Eles se encontraram para um café primeiro. Um local neutro, público seguro. Edward a deixou ditar o ritmo. Respondeu suas perguntas sem defensiva. Aceitou sua raiva sem discussão. Ele contou a ela sobre os primeiros anos, as ameaças que o mantiveram longe os guarda-costas que ele contratou para vigiá-la à distância, os relatórios que ele recebia todo mês, suas notas, seus amigos, suas desilusões. Ele sabia sobre seu primeiro namorado, aquele que a havia traído na faculdade. Ele sabia sobre seu aborto espontâneo, aquele que Derek havia dispensado como algo sem importância. Ele sabia sobre cada promoção que ela havia desistido, cada sonho que ela havia adiado, cada pedaço de si mesma, que ela havia sacrificado no altar de seu casamento. Eu queria intervir. Ele admitiu tantas vezes, especialmente depois que Ruth morreu. Mas você era uma adulta, era sua vida para viver seus erros para cometer, mas você finalmente interveio. Meg disse à empresa Edward, acenou lentamente quando eu ouvi o que Derek estava planejando. As contas offshore, o caso, a maneira como ele ia te deixar sem nada. Eu não pude mais ficar parado. Ele olhou para ela com aqueles olhos que combinavam com os dela.
Eu te falhei por 25 anos, Meg. Eu te deixei crescer sozinha. Te deixei acreditar que você foi abandonada. Te deixei casar com um homem que não te merecia. Esta foi a única maneira que eu conhecia para começar a fazer as coisas direito. Meg sentiu a velha raiva se agitar, o ressentimento familiar, mas algo mais também, algo que parecia o começo do perdão. Você não pode compensar o tempo perdido comprando coisas, ela disse. Eu sei e eu não quero seu dinheiro. Eu não cresci com ele. Eu não preciso dele agora. Edward sorriu tristemente. O dinheiro nunca foi o ponto. Você é minha filha. Tudo o que eu tenho existe porque eu estava tentando construir algo digno de você. Eles sentaram em silêncio por um longo momento. Dois estranhos que compartilhavam sangue. Duas pessoas aprendendo a ser família. Depois de uma vida separados. Eu não sei se posso te perdoar, Meg disse finalmente. Ainda não, talvez nunca. Não espero perdão, Edward respondeu. Eu apenas espero pela chance de te conhecer, de fazer parte de sua vida. O que quer que isso pareça. Meg pensou nisso, sobre os anos de solidão, sobre o pai que ela havia lamentado, sobre o homem sentado à sua frente. Agora nós podemos tentar, ela disse lentamente. Um dia de cada vez, os olhos de Edward brilharam. Obrigado. Não me agradeça ainda. Meg se levantou, pegou suas coisas. Temos um longo caminho a percorrer. Mas enquanto ela saía da cafeteria, ela sentiu algo mudar dentro dela. Não perdão ainda não, mas algo que pode se transformar nisso. Um dia esperança. O confronto com Derek veio 2 semanas depois. Ele finalmente havia descoberto quem comprou sua empresa. Seu advogado havia investigado, conectado os pontos Callahan. Capital. Edward Callahan, o pai de Maggie. A fúria de Derek era lendária. Ele a ligou 17 vezes. Em 1 hora deixou mensagens de voz variando de súplica. Ameaça e apareceu no chalé à meia-noite batendo na porta. Maggie não atendeu. Ela sentou na cadeira de sua mãe, ouvindo-o raivoso lá fora, sem sentir nada. A polícia veio. Eventualmente. Gwen os havia chamado. Derek foi escoltado. Embora avisado sobre assédio, humilhado na frente dos vizinhos, pequena justiça, mas satisfatória. Mesmo assim, a reunião do conselho foi agendada para uma terça-feira, à sede da Whitmore e associados, o mesmo prédio onde Derek havia construído sua carreira, a mesma sala de conferências onde seu pai havia presidido por 40 anos. Eles ainda não sabiam. Edward havia mantido o comprador anônimo até o último momento possível. A família Whitmore havia sido informada apenas que uma nova propriedade seria apresentada, que mudanças estavam chegando, que a presença era obrigatória. Meg passou a noite anterior na casa de seu pai. Uma mansão, na verdade. Mas Edward usava apenas alguns cômodos. Vivia simplesmente. Apesar de sua riqueza, as fotografias de Meg estavam por toda parte. Toda a sua vida documentada em molduras de prata. Você está nervosa? Ele perguntou durante o jantar. Uma pasta simples, sua própria receita não. Meg se surpreendeu com a verdade. Estou pronta. Pronta para o que ela pensou nisso sobre Derek, sobre Carolyn, sobre todos os anos de se sentir pequena, pronta para ser vista. Ela disse realmente, vista por quem eu realmente sou. Edward acenou com a cabeça. Isso é tudo o que qualquer um de nós quer. Eles conversaram até tarde da noite sobre Ruth, sobre as escolhas que haviam moldado todas as suas vidas, sobre o futuro que eles poderiam construir juntos. Quando Meg finalmente foi para a cama, ela dormiu melhor do que em anos. A manhã da reunião do conselho amanheceu clara e fria. Novembro, agora as árvores estavam nuas, o inverno chegando. Gwen ajudou Meg a se vestir. Não um vestido de vingança, nada óbvio. Um elegante terno azul profundo, profissional, confiante. O tipo de roupa que ela nunca havia usado durante seu casamento. Porque Derek a preferia em tons pastel. Você parece uma CEO, Gwen disse satisfeita. Eu me sinto uma estranha. Isso é porque você está conhecendo a verdadeira Meg pela primeira vez.
aquela que Derek tentou enterrar. Meg se olhou no espelho para esta mulher, que ela mal reconhecia forte, certa pronta. Vamos lá, o prédio da Whitmore e Associados. Era imponente, todo de vidro e granito. O nome Whitmore esculpido acima da entrada em letras de 2 pés de altura. Meg havia estado aqui muitas vezes, festas de fim de ano, piqueniques de verão, eventos, onde ela era apresentada como esposa de Derek e prontamente ignorada. Hoje era diferente. Ela caminhou pelo lobby com seu pai e Ted de cada lado. A segurança os deixou passar. O elevador subiu suavemente para o último andar. A sala de conferências estava cheia quando eles chegaram. Toda a família Whitmore Preston, na cabeceira da mesa. Carolyn ao lado dele. Derek andando perto da janela. Outros rostos também membros do conselho advogados. Pessoas que Meg vagamente reconhecia de uma década de estar na periferia da vida de Derek. Todos olharam para cima quando a porta abriu, esperando o misterioso novo proprietário. O comprador anônimo que havia salvado sua empresa da ruína. Ted Vance entrou primeiro. Então, Edward Callahan, o nome foi registrado imediatamente, suspiros ao redor da mesa. Preston Whitmore empalidecendo. E então Maggie. Ela caminhou para a cabeceira da mesa. A mesa dela. Agora ela ficou onde Preston havia governado por 40 anos. O silêncio era absoluto. O rosto de Derek ficou branco, então vermelho. Então branco novamente, sua boca abriu. Fechou, nenhum som saiu o copo de martini de Carolyn. Escorregou de seus dedos, estilhaçou na mesa de conferências. Ninguém se moveu para limpá-lo. Olá, Derek, Maggie disse calmamente. Você parece surpreso. O silêncio se estendeu 5 segundos 10. Uma eternidade em uma sala cheia de pessoas que haviam passado uma década dispensando. Maggie Callahan. Derek encontrou sua voz primeiro. Maggie, isso é. Você não pode. Não pode o que Derek não pode comprar, a empresa de sua família. Não pode sentar nesta mesa. Não pode ser um de vocês. Ela sorriu. Não era cruel, era livre. Você está certo. Eu não posso ser um de vocês. Eu nunca quis ser. Preston Whitmore se recuperou o suficiente para falar. Sua voz era fina, tensa. Isso é altamente irregular. Fomos informados de que o comprador permaneceria anônimo. Edward deu um passo à frente. Peço desculpas pela subterfúgio. Sr. Whitmore, eu queria que minha filha tivesse este momento sem interferência. Sua filha, a voz de Carolyn, era apenas um sussurro. Ela é sua filha. Ela sempre foi. Edward disse calmamente. Você simplesmente nunca se deu ao trabalho de procurar. Maggie observou os rostos deles, o horror que amanhecia a corrida para recalcular todos aqueles anos de condescendência desmoronando em tempo real. A empresa continuará a operar. Ela disse, empregos estão seguros, contratos serão honrados. Ela fez uma pausa, deixou-os ter esperança por apenas um momento, mas haverá mudanças começando com uma auditoria completa de todas as atividades financeiras dos últimos 3 anos. O rosto de Derek ficou cinza. Suas contas offshore, seu desvio de dinheiro, seus segredos, prestes a serem expostos, quaisquer discrepâncias serão tratadas de acordo. Os membros do conselho se mexeram, desconfortavelmente advogados, sussurraram uns para os outros. A família Whitmore sentou-se congelada presa. Maggie olhou para cada um deles por sua vez. Preston, que havia chamado seu passado de inadequado. Carolyn, que havia passado 10 anos lembrando-a de que ela não pertencia. Derek, que a havia roubado e traído, e a havia convencido de que ela era inútil. Eu passei uma década nesta família. Ela disse baixinho. Uma década sendo dispensada, diminuída, dizendo que eu deveria ser grata por quaisquer migalhas que vocês oferecessem. Sua voz ficou mais forte a cada palavra. Eu dei tudo a este casamento. Minha carreira, meus sonhos, meu respeito próprio, e em troca eu não obtive nada, além de desprezo. Ela se inclinou para a frente, mãos espalmadas na mesa.
Isso termina hoje. A reunião continuou por 2 horas. Detalhes legais, planos de transição, o negócio mecânico de mudança de poder. Meg sentou na cabeceira da mesa durante tudo isso, respondendo perguntas, tomando decisões, sendo a pessoa que ela nunca havia sido permitida ser. Derek não disse nada, apenas sentou em seu canto observando sua vida desmoronar. Quando a reunião finalmente terminou, os membros do conselho saíram chocados e incertos. O mundo que eles conheciam havia acabado. Apenas a família Whitmore permaneceu. Preston caído em sua cadeira. Carolyn olhando para o nada. Derek agarrando a borda da mesa como se pudesse salvá-lo. Edward tocou o ombro de Meg. Eu esperarei lá fora, Leve. O tempo que precisar, ela acenou, observou seu pai sair. Então ela se virou para encarar seu marido. Derek se levantou lentamente. Sua arrogância havia sumido sua confiança despedaçada. Ele parecia um homem que finalmente havia percebido o custo de suas escolhas. Meg, sua voz falhou. Por favor, nós podemos resolver isso. Não há nada para resolver. O divórcio é final. Em 60 dias eu cometi erros enormes, mas nós tínhamos algo real. Uma vez nós podemos tentar novamente. Aconselhamento, qualquer coisa. Ele se moveu em direção a ela. Desesperado. Eu te amo. Meg balançou a cabeça. Você não sabe o que é amor. Derek, você amava o que eu representava. Estabilidade, conformidade. Uma mulher que não te questionaria. Ela se afastou das mãos estendidas dele. Eu não sou mais aquela mulher. Eu não acho que eu realmente fui, por favor. Sua voz falhou apenas. Me dê outra chance. E então a coisa que ela nunca esperou. Derek Whitmore caiu de joelhos na sala de conferências, onde seu pai havia governado por 40 anos no chão, onde ele havia ficado tão alto e orgulhoso. Ele se ajoelhou diante da mulher que ele havia dispensado como nada. Por favor, Meg, eu estou te implorando. Ela olhou para ele. Este homem a quem ela havia dado uma década. Este homem que a havia traído e mentido e roubado dela. Este homem que nunca havia ajoelhado para ninguém em sua vida. Ela não sentiu nada, nenhuma satisfação, nenhum triunfo, nenhuma vindicação. Apenas a calma certeza de um capítulo finalmente se encerrando. Eu mereço coisa melhor do que você. Derek, eu sempre mereci. Ela passou por ele em direção à porta, em direção ao resto de sua vida. Meg, espere, sua voz era rouca, desesperada. Ela fez uma pausa no limiar, virou-se uma última vez. Adeus. Derek, a porta se fechou atrás dela e ela continuou andando. 6 meses se passaram. O divórcio foi finalizado em janeiro. Derek não obteve nada, suas contas ocultas foram apreendidas. Sua carreira foi destruída quando a auditoria revelou anos de fraude. O homem que tinha tudo perdeu tudo. Meg não comemorou. Ela havia se movido além da vingança, além da raiva para algo que parecia paz. A iniciativa Ruth, lançada em março, a organização de Meg, nomeada por sua mãe, dedicada a ajudar mulheres a deixar relacionamentos abusivos, apoio financeiro, assistência jurídica, recursos habitacionais, tudo o que Ruth nunca teve quando ela estava fazendo escolhas impossíveis. Os escritórios da fundação ocupavam 2 andares do edifício Callahan. Espaços brilhantes, cheios de esperança, funcionários que acreditavam na missão. Clientes que estavam reconstruindo suas vidas. Meg passava a maior parte de seus dias lá, se encontrando com mulheres, ouvindo histórias, oferecendo ajuda, que realmente ajudava. Gwen se juntou a ela em semanas, deixou seu escritório de advocacia para se tornar a diretora jurídica da iniciativa Ruth. Disse que ela havia esperado toda a sua carreira para fazer um trabalho que importasse. Elas compartilhavam um escritório, agora da mesma forma que elas haviam compartilhado um quarto de dormitório, 30 anos atrás. Você parece feliz, Gwen disse uma tarde, como realmente feliz. Meg considerou a palavra feliz. Ela havia esquecido como era sentir isso. Eu acho que sim, ela disse pela primeira vez em anos. Seu relacionamento com Edward cresceu lentamente. Café virou
Almoço virou jantar. Jantar virou longas conversas sobre tudo do que eles haviam perdido. Ele contou a ela sobre os primeiros anos de sua empresa, as traições e ameaças e experiências de quase morte, as razões pelas quais ele havia ficado longe. Ela contou a ele sobre seu casamento, a lenta erosão do eu, a forma como o abuso nem sempre deixa hematomas. Eles ainda estavam aprendendo um ao outro, ainda preenchendo as lacunas de 25 anos, mas a fundação estava lá sólida, crescendo. Você se arrepende de como as coisas aconteceram? Meg perguntou uma noite com a empresa. A aquisição. Edward considerou a pergunta cuidadosamente. Eu me arrependo de não ter te encontrado antes de ter deixado o medo me afastar por tanto tempo, mas a empresa em si, ele sorriu. Isso foi apenas matemática, dinheiro movendo de uma conta para outra. Alavancagem mudando de uma família para minha foi o investimento mais fácil que eu já fiz. Ele estendeu a mão pela mesa, tocou a mão dela. O que você fez com isso, no entanto, construir algo que ajuda as pessoas. Isso é o legado que eu sempre quis. Isso é o que me deixa orgulhoso. Meg sentiu lágrimas picar em seus olhos. Orgulho, seu pai. Estava orgulhoso dela não por causa de dinheiro ou status, ou qualquer uma das coisas que os Whitmore haviam valorizado. Por causa de quem ela era. Obrigada. Ela disse por acreditar em mim. Eu sempre acreditei mesmo quando eu não podia mostrar a ligação de Derek. Veio em uma quinta-feira. Meg quase não atendeu números bloqueados. Geralmente significavam telemarketing, mas algo a fez atender. Meg, sua voz estava diferente agora. Menor quebrada. Eu preciso falar com você. Não há mais nada a dizer, Derek. Por favor. Apenas 5 minutos, eu não pedirei nada. Eu só preciso que você entenda. Ela deveria ter desligado cada instinto. Lhe dizia para encerrar a ligação, mas algo mais a manteve na linha. Entender o que eu sinto. Muitas palavras saíram esfarrapadas, ásperas por tudo. A traição, a mentira, a maneira como eu te tratei. Ele fez uma pausa lutando. Eu estava tão focado no que eu achava que merecia, que eu nunca vi o que eu tinha. Você foi a melhor coisa na minha vida. Meg, e eu destruí isso. Ela não disse nada. Deixou o silêncio se estender. Eu não estou pedindo perdão, ele continuou. Eu sei que não mereço. Eu só precisava que você soubesse que eu finalmente entendo o que eu perdi, o que eu joguei fora para o homem que nunca pediu desculpas, o homem que sempre desviou a culpa, o homem que a havia manipulado por uma década. Era quase irreconhecível. O que aconteceu com você? Derek, genuína curiosidade em sua voz. Eu perdi tudo. Meu emprego, minha família, minha reputação. Papai teve um ataque cardíaco no mês passado. O estresse de tudo. Mamãe, não fala comigo. Sua voz rachou. Eu estou sozinho agora, realmente sozinho. E eu finalmente entendo como você deve ter se sentido todos aqueles anos. Quando eu te fiz sentir invisível. Quando eu te fiz sentir inútil. Meg fechou os olhos. A velha mágoa ainda estava lá. Enterrada fundo, mas não queimava mais. Eu te perdoo, Derek. Silêncio na linha. Então, um som que poderia ter sido choro. Você não precisa. Ele conseguiu. Eu sei. Mas eu estou fazendo isso de qualquer maneira. Não por você. Por mim, guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ela respirou fundo. Eu espero que você encontre paz. Eu realmente espero. Mas nós terminamos agora. Esta é a última vez que falaremos. Eu entendo, sua voz era pequena. Derrotada. Adeus, Meg. Adeus. Ela desligou o telefone e sentiu algo se soltar. Algo que ela vinha carregando por anos. Um peso que ela nem sabia que estava lá. O chalé foi transformado. O que havia sido empoeirado e negligenciado era agora quente e vivo. Pintura fresca nas paredes móveis, novos misturados com as peças amadas de Ruth, o jardim domado e florido. Meg o havia mantido, não para vender, para viver. Este era o lugar onde sua história começou. Este era o lugar onde ela continuaria na casa de sua mãe,
Cheia de novas memórias, a reforma levou meses trabalhadores indo e vindo. Escolhas sobre cores e acessórios e layouts pela primeira vez em sua vida. Maggie havia construído algo que era inteiramente seu. Nenhum marido decidindo o que era apropriado. Nenhuma sogra criticando seu gosto. Apenas suas próprias preferências. Sua própria visão. Sua própria vida. Ela estava na sala de estar. Agora a luz da manhã, escorrendo pelas novas janelas. O cheiro de café, misturando-se com flores frescas. Paz em cada canto. Havia se passado um ano desde que ela encontrou o recibo. Um ano desde que seu mundo desabou e se reconstruiu em algo mais forte. Ela pensou em quem ela havia sido. Então a mulher parada em sua cozinha, mãos tremendo, coração partido, acreditando que ela era ninguém. Aquela mulher parecia uma estranha. Agora, uma batida na porta. Maggie abriu para encontrar uma jovem em sua varanda. 26, talvez olheiras sob os olhos, uma contusão em sua bochecha que a maquiagem não conseguia esconder completamente, senhora. Callahan, a voz da mulher tremeu. Meu nome é Sarah, eu sou da iniciativa Ruth. Eu precisava dizer, ela parou, começou de novo. Você salvou minha vida. Maggie, abra a porta, mas venha, Sarah, por favor. Elas sentaram na sala de estar, as cadeiras de Ruth, o calor de Ruth, o legado de Ruth vivendo de novas maneiras. Sarah contou sua história, um namorado abusivo, 2 anos de terror sem ter para onde ir. Até que ela encontrou a iniciativa Ruth. Eles me ajudaram a sair. Sarah disse os advogados, a moradia, tudo. Mas foi sua história que realmente mudou as coisas. Minha história, uma das conselheiras me contou sobre você, como você reconstruiu sua vida, como você passou de não ter nada para construir, algo que ajuda outras mulheres. Isso me fez acreditar que eu também poderia fazer. Maggie sentiu lágrimas se formando. Ela havia compartilhado sua história relutantemente no início, a vergonha de ser uma vítima, o medo do julgamento. Mas os conselheiros a haviam convencido de que isso poderia ajudar os outros. E ajudou eu. Estou apenas feliz que você esteja segura agora, Maggie disse. Isso é tudo o que importa. Sarah pegou em sua bolsa, puxou um pequeno buquê de flores e um cartão. Eu sei que não é muito, mas eu queria agradecer adequadamente por me dar esperança, quando eu não tinha mais nenhuma. Maggie pegou as flores, leu o cartão. Obrigada por me mostrar que o pior capítulo não precisa ser o último naquela noite. Edward veio para o jantar, um ritual que eles haviam desenvolvido nos últimos meses. Jantares de domingo no chalé, comida simples, longas conversas, a lenta construção de um relacionamento. Maggie cozinhou as receitas de sua mãe, passadas por gerações. O sabor da história em cada mordida. Você parece diferente esta noite, Edward disse durante a sobremesa. Algo bom? Maggie contou a ele sobre Sarah, sobre as flores, sobre o cartão. É por isso que eu queria construir a iniciativa Ruth, ela disse. Não por vingança, não por poder, por momentos como aquele quando alguém olha para mim e vê esperança em vez de fracasso. Edward acenou lentamente com a cabeça. Isso é o que Ruth teria desejado para você, para ela mesma, para todos que ela não podia ajudar. Eles sentaram em um silêncio confortável. Pai e filha ainda estranhos em alguns aspectos, mas família em todos os aspectos que importavam. Eu tenho pensado, Maggie disse, sobre o que vem a seguir. O que você quer dizer? A iniciativa está funcionando, sem problemas. Temos boas pessoas, bons sistemas. Não precisa de mim lá todos os dias. Edward levantou uma sobrancelha. O que você faria? Em vez disso, eu quero escrever. Maggie se surpreendeu com as palavras. Minha história, a história de Ruth. Histórias sobre mulheres que passaram pelo que nós passamos, não por simpatia, por conexão, para que as pessoas saibam que não estão sozinhas. Edward sorriu, seus olhos brilhantes. Sua mãe adoraria isso, você acha? Eu sei, Ruth. Sempre acreditou que a coisa mais poderosa que qualquer um poderia fazer era contar a verdade mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. Maggie pensou em sua mãe, sobre todos os segredos que ela havia guardado, todas as verdades que ela havia escondido. Ruth havia feito o que ela pensava ser certo,
protegendo sua filha. Da única maneira que ela sabia custou a ambas décadas, mas também as havia levado até aqui. Eu sinto falta dela. Meg disse suavemente todos os dias, eu também. A voz de Edward era rouca. Todos os dias por 25 anos, eles sentaram juntos no chalé que Ruth havia construído cercados por suas coisas, suas memórias. Seu amor, e pela primeira vez pareceu o suficiente. A peça final se encaixou em uma terça-feira. Meg estava limpando as últimas caixas do sótão, restos da vida de sua mãe, que ela não estava pronta para encarar até agora no fundo de um baú empoeirado. Ela encontrou uma fotografia escondida atrás de antigas decorações de Natal, desbotada com a idade, mas ainda clara. Ruth e Edward, jovens felizes segurando um bebê entre eles. Meg. Eles estavam parados na frente do chalé, o mesmo chalé onde ela estava sentada. Agora, o jardim estava florindo, o sol estava brilhando. Eles pareciam uma família no verso da fotografia. Ruth havia escrito algo. Meg a virou, leu as palavras na caligrafia de sua mãe. Nossa maior aventura, nosso amor mais profundo, nossa razão para tudo. Meg segurou a fotografia por muito tempo, traçando os rostos de seus pais, o bebê que ela havia sido. Ela havia passado 32 anos, sem saber quem ela era. A esposa de Derek, a filha de Ruth, a garota lá abandonada, a mulher quieta. Todas aquelas identidades foram dadas a ela por outras pessoas, algumas com amor, algumas com crueldade, mas nenhuma delas era realmente dela. Sua nova identidade não era sobre o dinheiro ou a empresa ou mesmo encontrar seu pai. Era mais simples do que isso, ela era Meg. Uma mulher que finalmente parou de esperar para ser escolhida e escolheu a si mesma. A campainha tocou. Meg foi atender na varanda. Estava uma jovem diferente de Sarah, mais velha, mais nervosa, Sra. Callahan. A mulher disse, eu sou Helena da iniciativa Ruth. Eu sei que é inadequado apenas aparecer, mas Ela fez uma pausa, se recompôs. Eu acabei de assinar um contrato de aluguel do meu próprio apartamento, meu primeiro lugar sem ele. E eu precisava te contar. Eu precisava que alguém soubesse. Meg sorriu, sentiu as lágrimas vindo. Você gostaria de entrar para um chá? O rosto de Helena se desfez em alívio. Eu gostaria, eu realmente gostaria. Elas sentaram nas cadeiras de Ruth, beberam nas xícaras de Ruth, continuaram. O legado de Ruth, de maneiras que Meg nunca poderia ter imaginado. Você me ajudou a ver algo. Helena disse que sair não era desistir, era começar de novo um novo começo. Meg pensou em seu próprio começo. O recibo, o confronto, o longo caminho de quebrada para inteira. É exatamente isso, ela disse. Um começo naquela noite. Meg colocou a fotografia na lareira onde ela pertencia, onde ela sempre deveria ter estado, sua família completa. Finalmente, mãe, pai e filha, juntas novamente na casa que Ruth havia construído, a chaleira assobiou na cozinha. Meg foi fazer chá, a receita de sua mãe, simples e quente. Ela olhou pela janela para o jardim nu, agora no final do outono, mas pronto para a primavera. Pronto para um novo crescimento, como ela. A mulher no espelho ainda era uma estranha, às vezes mais forte do que ela esperava, mais corajosa do que ela acreditava, mas tornando-se mais familiar a cada dia. Margaret Callahan, filha de Ruth e Edward, fundadora de uma organização que salvou vidas, sobrevivente de um casamento que tentou quebrá-la. E finalmente, ela mesma, o chá estava perfeito. O chalé estava quente, o mundo lá fora estava cheio de possibilidades. Meg sentou na cadeira de sua mãe, envolveu suas mãos na xícara, deixou o calor penetrar seus ossos. Ela tinha tudo o que precisava, não o dinheiro, não o poder, não a vingança, apenas paz, apenas esperança, apenas a chance de ser exatamente quem ela estava destinada a ser, e isso era mais do que suficiente, se esta história tocou seu coração. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, por favor, tire um momento para curtir este vídeo.
Compartilhe com um amigo que possa estar passando por algo semelhante e assine nosso canal para nunca perder outra história que possa mudar sua perspectiva. Deixe um comentário abaixo e nos diga: você já foi subestimado por alguém que mais tarde se arrependeu? Adoraríamos ouvir sua história. E lembre-se, os melhores capítulos de sua vida ainda podem estar por escrever créditos finais. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para entregar histórias significativas com valiosas lições de vida. Cada palavra foi elaborada com a intenção de inspirar, capacitar e lembrar que sua história importa. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade.